Segunda parte, licenciamento ambiental. Olha só, antes de adentrarmos na competência da licença ambiental, quem que vai dar, qual ente que vai dar essa licença, vamos tratar municipal, estadual, federal, no caso a União, vamos reforçar aquela última fala em relação à licença ambiental. Os três tipos: licença prévia, licença de instalação e a licença de operação, nessa ordem. Ou seja, as licenças ambientais possuem três espécies. Ponto pacífico. À luz do artigo 19 do Decreto Federal 99.274, de 90, e também da resolução do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, a 237/97, 1997, artigo 8º, tá? Então, ou seja, as três espécies de licenças ambientais estão tuteladas juridicamente pelo Decreto Federal 99.274, de 90, no seu artigo 19, e pela resolução do CONAMA 237, de 1997, de 1997. Resolução do CONAMA 237, de 1997, no seu artigo 8. Então, ele diz o seguinte: licença prévia concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, objetiva a aprovação de sua localização e concepção. Por meio da licença prévia, ou a sigla LP, verifica-se a viabilidade ambiental do projeto, do empreendimento, com o estabelecimento dos requisitos basilares e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Ou seja, a expedição da licença prévia não autoriza em si o empreendedor a fazer uma efetiva intervenção no meio ambiente. O prazo da licença prévia, é de no máximo 5 anos. Licença de instalação, ou LI, a sigla, autoriza a instalação, do empreendimento, tá? Ou da atividade que seja, de acordo com as especificações constantes nos planos, nos seus projetos, programas e projetos aprovados. Nessa situação, é cabível a efetiva intervenção no meio ambiente, ou seja, realizar obras, corte de vegetação, enfim. O seu prazo de validade da licença de instalação é de no máximo 6 anos. Já tratamos da questão de prova, de colocar lá a licença de instalação de 6 anos. Não. A alternativa tem que procurar todas elas. No máximo 6 anos? Ah, sim. No máximo 6 anos. No máximo 6 anos. Tá? Licença de operação, ou LO, permite a efetiva operação da atividade ou do empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores. Quais são as licenças anteriores? Licença de instalação e licença prévia, porque tem que ser nessa sequência: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Até porque é uma questão de racionalidade. Bom, ou seja, a expedição da licença de operação, no caso o empreendedor, pode iniciar sim a atividade licenciada. O seu prazo de validade é de no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos. Convém apontar que é possível a renovação da licença de operação, tá? Devendo ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade. É de 4 a 10 anos? Não, peraí. Não vamos confundir, tá? No mínimo 4 anos e no máximo 10, tá? Então, se ela estiver nesse inteirinho aqui, ela não tem que ser de renovar por 4 e 10, de 4 a 10, não. É nesse intervalo aqui, você não sabe qual foi a margem que ele deu.
se deu de 5 anos a 8 anos. A margem é mínimo 4 e no máximo 10, podendo ser renovável. Por qual prazo? Não sei qual foi o primeiro. Eu sei que o prazo é de no mínimo 4 e no máximo 10, tá? E posso ser renovável. Isso que a gente tem que saber. Qual o mínimo da licença de operação? 4. Qual o máximo? Máximo de 10 anos. Tá? Então, eu tenho que transitar nesse lapso temporal de no mínimo 4, no máximo 10 anos. E a possibilidade de renovar essa LO, essa licença de operação. Tranquilo? Importante mencionar que as licenças ambientais, ou seja, quais são as licenças ambientais? Questão de prova: licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Opa, essa é a questão certa. As espécies de licenças ambientais são essas, tá? Que as licenças ambientais poderão ser expedidas isoladamente ou sucessivamente, ok? De acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade que vai ser exercida. Então, outra situação relevante é a gente tratar em relação às espécies de licença ambiental. Elas podem ser expedidas, né? Ou seja, a licença se expede. A expedição da licença pode ser isolada ou sucessivamente, ok? O ordenamento admite que o licenciamento simplificado para as atividades de empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Isso está onde? Na própria resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 12, parágrafo 1º. Resolução do CONAMA 237/1997. Ou seja, nós temos aí um licenciamento simplificado desde que a atividade ou empreendimento seja de baixo impacto ao meio ambiente, tá? Ou pequeno potencial de impacto ambiental. O CONAMA, no seu artigo 12, parágrafo 1º, admite o licenciamento simplificado. Ok? Vamos tratar agora da competência da licença ambiental. Pessoal, a parte que trata da competência do licenciamento ambiental está aqui, ó, nessa Lei Complementar LC número 140, dezembro de 2011, recente. Bom, a Lei Complementar número 140, é só baixar na internet, 140 de 2011, fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do CAPT e do parágrafo único do artigo 23 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativos à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, e altera a Lei 6.938, de 31 de agosto de 81. Então você vai ter que baixar a LC, Lei Complementar 140. E é o seguinte, no que se refere à quantidade das entidades que podem promover o licenciamento, quem vai nos dizer é o artigo 13 da Lei Complementar da LC número 140, tá? Artigo 13. Aqui, ó. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Artigo 13. Ou seja, os empreendimentos são licenciados ambientalmente por um único ente federativo, nos termos das atribuições estabelecidas pela LC 140/2011, tá?
Isso não significa dizer que as demais entidades não possam participar do licenciamento. Eles podem manifestar-se no respectivo processo administrativo de maneira não vinculante. É o que diz o artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar número 140, tá? A decisão sempre compete a quem? Ao único ente federativo, tá? Ao único ente com atribuição para licenciar. Os outros entes podem participar, tá? Podem manifestar-se. Alguns autores criticam o critério de unicidade, reputando inconstitucional, conforme o doutrinador Marcelo Abelha Rodrigues, com base em decisão do STJ. Abre aspas. Não se deveria impedir, por exemplo, que um município realizasse também um licenciamento ambiental para melhor análise de impactos estritamente locais, que não tenham sido tratados no procedimento nacional ou estadual. Fecha aspas. A seguir, a gente vai falar aqui das atribuições de cada entidade federativa nos termos da LC 140/11, Lei Complementar 140/2011. Aqui, só baixar na internet aqui, tá? Beleza? Tal diploma adotou... Qual diploma? Lei Complementar número 140 de 2011. Adotou 3 critérios para a distribuição das competências. O da titularidade, tá? Do bem, o da abrangência do impacto ambiental e o critério da natureza da matéria a ser licenciada. Quem tem competência para licenciar? Somente uma entidade federativa? No entanto, as demais podem se manifestar no processo de licenciamento em caráter não vinculante. Tá? Eles podem manifestar-se no respectivo processo administrativo de maneira não vinculante, segundo o artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar número 140, tá? De 2011, recente. Tá? Lembrando que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, 6.938, é de 81. Então, essa Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, é recente. Até porque ela altera a Lei número 6.938, 31 de agosto de 1981. Beleza? Vamos falar agora da competência da União. As hipóteses em que o licenciamento ambiental compete à União estão contempladas no artigo 7º. Tá aqui, ó. Vamos lá, aqui, artigo 7º. Da Lei Complementar número 140, tá? É bem extensa. São ações administrativas da União. Aí vem aqui elencado, tá? O que nós vamos dar ênfase aqui? Empreendimentos, tem os incisos aqui, tá? É muito grande, mas dá para você, quando você baixar, você dá uma lida aqui. Artigo 7º. Inciso 1. Formular, executar e fazer cumprir em âmbito nacional a Política Nacional do Meio Ambiente. PNMA é aquela lei, já sabemos, 6.938. Eu vou ler o que é mais importante do artigo 7º em relação ao licenciamento ambiental que compete à União. Empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Empreendimentos localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Empreendimentos localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, empreendimentos envolvendo material radioativo ou energia nuclear, empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União. A única exceção refere-se à área de proteção ambiental, APAS. Nessa situação, deverá ser observado como regra o critério da extensão e da localização da intervenção ambiental. Olha só, a competência da União artigo 7º da Lei Complementar 140, 2011, é o seguinte, o que é mais importante, empreendimentos no Brasil e em país limítrofe, empreendimentos entre 2 ou mais estados, empreendimentos em terras indígenas. Isso que eu falo que o direito ambiental é bem intuitivo. Dá para ver que é uma questão realmente de responsabilidade federal. Brasil e outro país, estadual, nem combina, racionalmente não tem nexo. Entre 2 estados, terras indígenas, material radioativo ou energia nuclear,
é óbvio que tem que ser o quê? Do governo federal, tá? Então, isso aí é competência da União. E empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, por ela própria. Então, quer dizer, é competência da União, uma questão de prova, fica claro você entender que compete ao município, empreendimento em terras indígenas. Pô, não, é uma questão federal. Vamos falar agora da competência dos estados, beleza? A competência dos estados em relação ao licenciamento ambiental é remanescente, ou seja, traduzindo, caso o licenciamento não se enquadra nas hipóteses de atribuição da União, artigo 7º, e do município, artigo 9º, remanesce então a competência do estado. Traduzindo, o que não for de competência da União e o que não for da competência do município é estadual. Além disso, também compete aos estados licenciar os empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo estado, exceto em áreas de proteção ambiental, exceto a APAS. É exceção. Porque é importante você falar, citar aqui sobre a exceção. Porque em questão de prova, ele vai colocar aqui. Compete aos estados licenciar os empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidade de conservação instituídas pelo estado. Até aqui está correto. Inclusive as áreas de proteção ambientais, as APAS. Errado. Compete ao estado, né, licenciar os empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas por ele próprio, pelo estado, com exceção das APAS, áreas de proteção ambiental. Ok? Então nós temos que atentar, é que eu sempre falo, saber a matéria, dominar o conteúdo é uma coisa, saber fazer prova é outra. Tem que estar calmo, tranquilo, respiração maneira, para que você possa ver todas as questões e não aquela que você acha que é certa. De repente tem uma mais certa, né? É o caso lá da licença prévia. Já batemos a tecla. Máximo 5 anos. Aí chega lá, a primeira questão lá, 5 anos. Opa, marcar isso aqui, afobado, né? Não dá, vai perder, tá? No máximo 5 anos. Licença de instalação, 6 anos. Não é 6 anos. No máximo 6 anos. Agora, se tem lá 6 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Então vou marcar 6 anos. Por quê? Porque eu estou vendo que as outras não tem nenhuma escrito no máximo, porque o certo é no máximo 6 anos. Licença de instalação. Licença prévia. O certo é no máximo 5 anos. Primeiro eu vou procurar. Tem no máximo 5 anos? Pô, não tem. Só tem aqui 4 anos, 3 anos, 2 anos, 5 anos. Pô, então vou marcar 5 anos. Porque é no máximo 5 anos. O certo seria o quê? Na questão tá o quê? No máximo 5 anos. O que não pode é ter 5 anos e no máximo 5 anos. Duas questões. Uma dizendo 5 anos e a outra no máximo 5 anos. Aí a certa é no máximo 5 anos. Então você tem que analisar todas as alternativas. Tá? Então você tem que treinar, porque às vezes a pessoa fica ansiosa em relação ao tempo. É aqui, ó, 5 anos, e vou para outra. Essa aqui eu vou demorar mais naquela que eu não sei, que eu estou em dúvida. Não, calma. Vamos ler aqui todas as questões. Esse que é o macete. Tá? Você tem que ter calma, tranquilidade para fazer. Como é que eu vou adquirir essa calma, tranquilidade? Fazendo simulado. Fazendo questões. Bateria de questões e bota um tempo na tua casa lá. Bom, 40 questões, eu tenho quantas horas para fazer? Tanto. Beleza. Bota um timer, beleza. Bota para despertar aqui. Terminou 1 hora? Bota em contagem regressiva aí, 1h40, 1h30. Não sei, cada um com seu cada qual. De acordo com o concurso que você vai fazer. Tem que treinar. Aí você vai treinar tempo e raciocínio, né? Rápido, né? Mas sendo o quê? Coerente, sendo cuidadoso. Devido ao quê? As cascas de banana, tá? Aqui, ó. Toma cuidado, brother. Senão, você vai perder todo o teu trabalho, toda a tua preparação por causa da sua ansiedade. Beleza? Competência do município está elencada no artigo 9º da Lei Complementar 2011, tá? Competência dos municípios. Atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, municipal, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade,
empreendimentos localizados em unidade de conservação instituídas pelo município, exceto as áreas de proteção ambiental APAs. Essa APAs é a exceção em relação à competência, tanto dos estados, como nós vimos, tanto da União, tá? Refere-se às áreas de proteção ambientais. Tanto na União, é uma exceção à área da APA, como a competência do Estado. O que não é da União, o que não é municipal, é do Estado. Exceção, unidade de conservação instituídas pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, APAs. É sempre a exceção. E no município também, tá? Empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto as APAs, tá? A área de proteção ambiental. Claro que vamos falar mais para frente sobre as APAs. Das áreas de proteção ambiental. Competência do Distrito Federal, DF, são ações administrativas do Distrito Federal, aquelas previstas para os estados e municípios. Está lá consignado no artigo 10 da Lei Complementar número 140. Ou seja, o Distrito Federal ele é híbrido. Ele pega um pouco do que prevê do Estado e pega o que prevê do município. Com isso, nós fechamos a parte de competência em relação à licença ambiental e falamos no próximo, terceira parte aí da licença ambiental, sobre as modificações e extinção das licenças ambientais. Até porque nós sabemos que ela não é definitiva, absoluta. Ele pegou a licença, vai até o final. Ad eterno. Não, ela pode ser renovada em relação à licença de operação, tá? Permite a sua renovação. Licença de operação, mínimo 4 anos, máximo 10 anos, tá ok? Beleza? Um abraço, até mais.